Fala galera, essa é a aula para a gente calcular a área do círculo. Segue o jogo. Nessa aula, a gente vai calcular a área da circunferência. Para começar, eu quero estabelecer aqui com vocês uma diferença. A gente viu nas aulas passadas o conceito de circunferência. Eu determino um centro e o conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância desse centro formam a minha circunferência. Aí eu coloquei aqui para você observar, ó, a circunferência é só o contorno, ela é apenas o contorno, tudo bem? Aí eu coloquei aqui de amarelo o que é circunferência, certo? A região determinada por essa circunferência, eu coloquei aqui em rosa, é o que a gente chama de círculo, beleza? Então, circunferência é o contorno, o círculo é a região interna, tudo bem? Por isso que quando a gente vai falar de área, a gente fala em área do círculo. Não existe área da circunferência, essa expressão é errada, beleza? Como que a gente vai chegar na ideia de calcular essa área? Olha aqui, uma observação importante aqui que eu coloquei é o que é o apótema de um polígono regular. O apótema é sempre a distância do centro desse polígono ao ponto médio de um de seus lados, tá ok? É esse segmento aqui, a extremidade dele está no centro do polígono, a outra extremidade está no ponto médio de um de seus lados, beleza? Como exemplo, eu coloquei o apótema de um triângulo equilátero, né? Triângulo com os 3 lados iguais, e o apótema de um quadrado. Como que essas figuras vão ajudar a gente a calcular a área do círculo? Polígonos escritos, né? Um polígono escrito. Todos os vértices dele são pontos da nossa circunferência, tá ok? No caso aqui, eu coloquei como exemplo um quadrado e um hexágono. O quadrado, eu posso dividir ele em 4 triângulos iguais, tá? Considere aí que eu marquei o centro certinho da figura, que o meu desenho está todo certinho. Mas assim, a ideia é dizer que esses 4 triângulos aqui são iguais. A medida do lado do quadrado é um valor L, né? Um valor positivo L, certo? Então, olha aqui comigo. A base desse triângulo tem a mesma medida do lado do quadrado e a altura dele é a mesma medida do apótema desse quadrado. Para calcular a área de um triângulo desse aqui, a base mede L, a altura mede o A de apótema aqui, né? Então, a área de um triângulo só, L vezes A, dividido por 2, né? Base que vale L, vezes apótema que vale A, dividido por 2. Mas para chegar na área do quadrado, como eu divido ele em 4 triângulos, eu vou multiplicar a área de um desses triângulos por 4, beleza? Olha aqui o caso do hexágono. De novo, vamos imaginar aqui que eu marquei o centro da figura. Eu tenho aqui esse triângulo, certo? A base do triângulo tem a mesma medida do lado do hexágono, né? Que eu escrevi na circunferência. Ó. Todos os vértices do hexágono são pontos da circunferência. Essa é a ideia que o meu desenho quer passar para vocês aqui. Tá aqui o apótema do hexágono. O apótema do hexágono regular. Para calcular a área desse triângulo, a base tem a mesma medida do lado do hexágono, a altura a mesma medida de sua apótema, né? Então, a área de um triângulo base vezes a altura sobre 2, L, que é a base, vezes A, que é a altura, dividido por 2. Mas, novamente, como é um hexágono, eu consigo dividir ele em 6 triângulos equiláteros. Para calcular a área total desse hexágono, eu vou multiplicar a área de um triângulo por 6, beleza? Se eu escrevo, então, eu posso chegar numa fórmula geral. Se eu escrevo, então, qualquer polígono regular, assim, com N lados, né? N é um número qualquer de lados. Se ele estiver inscrito numa circunferência, para calcular a área desse polígono, eu vou fazer a medida de seu lado vezes o seu apótema dividido por 2, né? Para calcular a área de um triângulo que eu fiz no polígono. Como o polígono de N lados gera N triângulos na circunferência, para calcular a área total desse polígono, basta eu multiplicar a área desse triângulo por N. Agora imagina que cada vez mais eu vou aumentando o número de lados desse polígono. Quando eu sair do quadrado para o hexágono, você percebe que cada lado do hexágono preenche um pouco mais a circunferência.
Imagina que eu vou aumentando cada vez mais o número de lados do meu polígono regular. Cada vez mais esse polígono ele vai se aproximar de cobrir toda a minha circunferência. Se eu fizer esse passo infinitas vezes, uma hora o polígono que eu estou escrevendo na circunferência vai ser a própria circunferência. Beleza? Agora eu vou falar de uns detalhes aqui, ó. O número de lados vezes o valor, né, da medida desse lado vai dar o perímetro desse polígono que eu estou escrevendo na circunferência. Beleza? Essa observação é importante. Então, como eu falei, que quanto mais eu aumento o número de lados do meu polígono, mais próximo da circunferência ele vai ser, uma hora o perímetro dele vai ser exatamente o mesmo perímetro da circunferência. Beleza? O perímetro da circunferência a gente calcula através do 2πr, né? A mesma coisa do comprimento dessa circunferência. O apótema, quanto mais eu vou aumentando o número de lados do meu polígono, mais o apótema vai se aproximando do valor do raio da circunferência. Então, ó, esse apótema aqui vai ficando cada vez mais próximo do valor do raio da circunferência. Aí, então, essa minha fórmula para calcular a área de um polígono de n lados inscrito na circunferência, ela vai se transformar nessa área, que vai calcular a área do meu círculo, né? A gente pode entender a circunferência como um polígono de infinitos lados, né? Eu vou fazendo esse processo de aumentar o número de lados do meu polígono regular infinitamente. Então, a gente vai chegar nisso aqui, ó. O perímetro da própria circunferência vezes o seu apótema, que é o seu próprio raio, dividido por 2. Eu posso simplificar ó, esse 2 que está multiplicando com esse 2 que está dividindo. R vezes R dá R ao quadrado e eu chego então que a área do meu círculo é π vezes R ao quadrado. Π a gente já falou, é aquele número irracional, né? Que vale 3,14, 15, 92, infinitas casas decimais. Aí, normalmente a gente aproxima para 3,14. Tudo bem? Então, tudo isso é para a gente chegar na área do círculo, π vezes r ao quadrado, beleza? Para fechar, a gente vai fazer um exercício simples aqui para determinar uma área. Ó. Determine a área do círculo cuja circunferência mede 30π centímetros. Para calcular a área de um círculo, já que a gente chegou nessa fórmula, a gente precisa do raio dele, né? Vamos determinar esse raio através da medida da circunferência que forneceram aqui para a gente. Ó. A gente sabe que 2 vezes π vezes r é a medida do comprimento da circunferência e, nesse caso, afirmaram aqui para a gente que vale 30π, tá ok? Olha só, π multiplicando nos dois membros da minha equação, eu posso cancelar esse valor. Vai me sobrar 2 vezes r igual a 30. Dividindo os dois membros da equação por 2, eu vou obter que r é igual a 30 sobre 2, r é igual a 15 centímetros, né? Já que o comprimento da circunferência foi dado em centímetros. Agora, o seu valor do raio da circunferência, fica fácil calcular a sua área. A área da circunferência é igual a π vezes 15 elevado ao quadrado. 15 elevado ao quadrado, 225. Como a questão não fornece nenhuma aproximação para π, você pode deixar a sua resposta como 225 π centímetros quadrados, né? Agora eu estou falando de uma unidade de área, né? Unidade de área sempre está elevada ao quadrado. E a gente pode finalizar a nossa resposta desse jeito aqui. Eu espero que você tenha entendido e a gente se vê na próxima aula. Valeu!